A paz do Senhor Jesus. Este vídeo é o terceiro, é a terceira parte que eu estou fazendo, que eu tenho estudado muito sobre o arrebatamento, a grande tribulação. Aí um dia eu pensei em fazer esse vídeo, quero falar sobre a continuação do primeiro e do segundo. O que eu li no segundo vídeo, que eu li no segundo vídeo, no fim, eu só li. Então eu vou começar nele. Mais uma vez eu falo a paz do Senhor Jesus. A grande tribulação é uma realidade, uma verdade. É o maior terror, o maior pânico, o maior terror vai acontecer neste planeta Terra. Mas tudo é por culpa do ser humano. Tem vários versículos lá em Isaías que falam que Deus vai destruir a terra por causa de quem? Dos pecadores, por causa do fruto das suas obras, por causa do ser humano. Porque o ser humano, todo mundo sabe, né? Cada dia que passa mais, o ser humano é ruim, mas é ruim. Cada dia mais que passa. Não é todo mundo, né? Sempre tem aquele pouquinho que não é. Então, o juízo de Deus acontecer é por culpa do ser humano. Vai ter os 7 anos de grande tribulação. Mas como sempre eu falo, primeiro Jesus vai tirar a igreja. Eu sou pré-tribulacionista, eu, a minha esposa amada, como sempre eu falo, a minha família, nós somos pré-tribulacionistas e ninguém me engana, ninguém tira do meu coração. Ninguém me engana. Se o anticristo vai surgir, hoje em dia tem muitas pessoas aí, né, não vou falar o nome, tem um monte que eles falam, né? Aí esse é o suspeito, esse é o número 1. Número 2, ninguém vai saber, na verdade, quem é o anticristo. Você quer saber quem é o anticristo? Então você fica aqui. Então o anticristo vai acontecer, é uma verdade, ele vai ser muito eloquente, ele vai ter muito mais eloquência do que o Hitler, e vai matar muito mais gente que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Vou explicar daqui um pouco. Ele vai matar muito mais gente do que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que eu vou falar aqui. E tudo é verdade. Você quer ficar? No nome de Jesus, você não vai ficar. No nome do Senhor Jesus. Preste atenção nesse vídeo, primeiro, segundo e terceiro. O arrebatamento é verdade. E vai ser primeiro o arrebatamento, depois da grande tribulação. Se você crê, como sempre eu falo, se você crê é verdade, se não crê é verdade, como sempre eu falo, o inferno é real. Se você crê é verdade, se você não crê é verdade, e a grande tribulação é real. Se você crê é verdade, se você não crê é verdade. Compra essa Bíblia aqui, ó. Compra essa Bíblia. Bíblia de Estudo Pentecostal. E eu vou te dar uma dica. Se você não quiser comprar na loja, você compra no Shopping. Difícil falar, né? Que é Shopping ou no Mercado Livre. Até fazendo um comercial, né? Eu gosto do Mercado Livre e Shopping, eu gosto. Que são pessoas, pelo menos até agora, tem sido honesto comigo, né? Então você compra lá, está em torno de 220. Essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo Pentecostal. Você compra ela, todos os estudos dela, da grande tribulação, do arrebatamento, do juízo final, você pega ela e lê. Lê de Gênesis e Apocalipse, principalmente o Novo Testamento. Lê bastante o estudo, tem bastante estudo sobre a grande tribulação, o arrebatamento, você lê, você fica sábio na palavra. A Bíblia diz que Apolo ele era poderoso na Escritura. Sabe por quê? Porque ele lia todo o Velho Testamento. Então, vamos logo no assunto. Eu vou ler aqui onde eu estava lendo. Onde eu parei. Aqui vai ser a terceira guerra mundial. Vai se cumprir aqui. Apocalipse, capítulo 14, e o versículo 20. Pega um papel aí, ó, caneta e marca. Aqui vai se cumprir a terceira e última guerra mundial. Você quer ficar? Eu não quero.
Apocalipse capítulo 14, versículo 20, fala assim, ó. E o lagar foi pisado. Quando fala lagar, é o vale do Armagedon. Fica no centro da Palestina, que é chamado o Vale da Matança, o Vale de Josafá e o Vale do Egito. Você estuda que você vai saber. Lá vai se cumprir a Terceira Guerra Mundial. Napoleão foi muita guerra lá, Josafá. Muitos eu achei no estudo, vou falar, fizeram guerra lá. A Terceira Guerra vai ser lá. Aqui vai se cumprir, ó. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar até, presta atenção, até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios. Quando fala assim, pode ser que o estádio tinha de Roma, pode ser também o estádio de hoje de futebol, né? Esse lixo aí, futebol. Agora, essa mesma palavra aqui, bate uma com a outra, você lê aí. Você lê no Apocalipse, passa para frente, Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19. Vou ler para você aqui. Por que fala vai sair sangue até nos freios do cavalo? Por quê? Porque na Terceira Guerra Mundial vai haver milhões e milhões de nações, países contra o anticristo. Uns vai para o lado do anticristo e outros não. Mas todo aquele que for contra o anticristo vai perder. A Bíblia diz em Apocalipse, Daniel, que vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Então ele vai vencer. Só existe um, vai acabar com ele só com um sopro. Jesus, aquele nome que tem 5 letras, que é todo poderoso e que é santo. É o nome de Jesus. Jesus vai acabar com o anticristo, só ele, ninguém. Quando fala até o freio dos cavalos, porque vai ser sangue dos cavalos e daqueles que se assentam sobre o cavalo. Então vai ser milhões de pessoas vão se reunir no Vale do Armagedon. E ali é um matando o outro, um matando o outro, um matando o outro. É por isso que eu falo assim. Leia Apocalipse capítulo 19. Versículo 17 até o 21, olha só, Apocalipse capítulo 19. E na veste da sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves, presta atenção, todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne do tribuno, a carne dos fortes e a carne dos cavalos. Está vendo? A carne dos cavalos também. E dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequeno e grande. Então você fica toda aquela multidão que vai se reunir no Vale de Josafá, no Vale do Armagedon. E ali vai ter uma matança que nunca vai existir no mundo. Nunca vai existir no mundo. Se você juntar a Primeira Guerra, vou falar aqui um pouquinho, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra, pesquisa eles no YouTube, pesquisa no Google, pesquisa lá sobre a guerra. A Primeira Guerra é a Segunda Guerra. A Segunda Guerra é a que mais morreu pessoas. Se você juntar as duas, vai ser um pouquinho, porque a Terceira Guerra vai morrer muito mais gente. Você quer ficar aqui? No nome de Jesus, não vai, eu não quero. Então, quando fala assim, ó, aqui no Apocalipse, capítulo 19, fala de duas ceias. Fala a ceia de bênção, sabia disso? E a ceia sinistra, macabra. O que é ceia de bênção? Você lê aqui no Apocalipse. A ceia de bênção, Apocalipse 19, versículo 9. O seu pastor ensina isso? Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados
a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Esta é a ceia de bênção. Apocalipse 19, versículo 9. Que nós vamos ter lá. Aquele que vencer, né? Apocalipse. Mas aquele que vencer, ser fiel até a morte, daí a coroa da vida. Agora, aqui onde eu li aqui é a ceia macabra sinistra. Onde eu li aqui é no versículo 17 e o 18. Quando você lê Apocalipse capítulo 19, o versículo 17 e o 18, é a ceia sinistra. Vai morrer milhões. Como vai começar a grande tribulação? Nenhum teórico, nenhum professor de teologia, os melhores que tem, como Napoleão Falcão, tem por aí, não vai saber ensinar. A Bíblia só dá uma dica, mais ou menos. Uma coisa eu sei, faz de conta, numa hipótese, se o arrebatamento for hoje, a partir de amanhã, estou falando uma hipótese, se o arrebatamento for hoje, a partir de hoje, amanhã, já começa a contar os 7 anos. Então só tem isso daqui, ó. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vou ler rapidinho aqui para assim. No capítulo 4. Vou ler rapidinho do 13, você lê na sua casa, do 13 até o 18. Acerca da ressurreição e vida de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que seja ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, glória a Jesus, assim também aos que Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Versículo 15. E dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos pela vida do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados. Está vendo? Arrebatados. Versículo 17. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, eu li 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu li do 13 até o 18. Aí quando chega no versículo 18, aí simboliza assim, né? Aí já passa para a grande tribulação. Aí esse versículo fala no capítulo 5. Quando você chega no capítulo 5 fala assim, ó, vou ler só 3 versículos. Mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, dia do Senhor é a grande tribulação, virá como ladrão da noite. Versículo 3, pois que quando dizerem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, e aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quem vai falar isso? Olha assim, ó, capítulo 5, versículo 13. Pois que quando dizerem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Porque o anticristo ele vai ser um demônio camuflado. O anticristo vai ser um demônio camuflado. O anticristo vai dar uma de santo. O anticristo vai dar uma de santo. Você sabia que ele vai falar? Como sempre eu falo, ele vai falar: eu sou o que eu sou o grande eu sou Deus conosco. Ele vai falar: vinde a mim os cansados e oprimidos,
tudo que Jesus disse, ele vai falar. Então, o anticristo vai enganar bilhões, bilhões, bilhões de bilhões na grande tribulação. No nome do Senhor Jesus, mas você não vai estar aqui. Se prepare, eu não vou estar. Sabe quem vai falar isso? Agora paz. Agora tem paz. Quem vai falar? É os ateus. Os ateus e os incrédulos. E aqueles que ficar, aqueles que negar, aqueles que vão negar Jesus, os ateus e incrédulos, eles vão falar, agora temos paz. Aí quando fala, vai vir uma repentina destruição, aí já está entrando no segundo 3 anos e meio. Aí já está entrando no segundo 3 anos e meio. Que ele vai fazer uma aliança com o judeu, porque o judeu não crê em Jesus. O judeu só crê no Velho Testamento, não crê no Novo. Eu creio em Gênesis, Apocalipse, que a palavra de Deus é poderosa e santa. Judeu só crê no Velho Testamento, não crê no Novo. Então o judeu vai falar assim, ele é Jesus, mas não é. Ele vai enganar bilhões de milhares, e vai enganar o judeu. Aí na metade dos 7 anos, ele vai mostrar quem ele é. Aí o judeu vai fugir, vai morrer milhares de judeus, e vai morrer também aqueles que for contra ele. Vou falar um pouco rapidinho aqui, esse é o terceiro. A Primeira Guerra Mundial, você pode pesquisar, pesquisa no Google e no YouTube. A Primeira Guerra Mundial, ela foi em 28 de julho de 1914 e ela terminou 11 de 11 de 1918. A Segunda Guerra Mundial começou mais ou menos 1º de setembro de 1939 e terminou mais ou menos 1945. Foi perto de eu nascer, né? Eu nasci em 48. Assim, a pesquisa fala, mas ninguém sabe que a pesquisa mexe, então foi muito mais. Assim, estima-se que foram mortos 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos e mais de 60, 70 milhões de mortos. Na Segunda Guerra Mundial, ela morreu muito mais gente do que a primeira. Então, quando você fala por aí de guerra, as pessoas falam, é a terceira, não é não. Isso aí é para se cumprir que Jesus disse em Mateus 24, 6. Ele não fala? Você não disse guerras, rumores de guerra. Aí o versículo 7 ele fala nações contra nações, reino contra reino. Mateus 24, 6 e 7. Então isso aí é normal. Quando Jesus fala, acabou. Então, se você juntar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, as duas, a Terceira Guerra, vai morrer muito mais gente do que juntando a Primeira Guerra e a Segunda. Né? Então essa carnificina, igual eu li aqui, essa carnificina vai acontecer Apocalipse capítulo 14, versículo 20, e no capítulo 19, do 11 a 21, que eu já li, né? Aí quando terminar os 7 anos, você lê lá em Ezequiel 39, versículo 11 e 12. Ezequiel capítulo 39, versículo 11 e 12. Vai durar 7 meses para enterrar as pessoas. Vai demorar 7 meses para enterrar as pessoas. Fico olhando ali a hora, porque para acabar. Não quero que chegue a dar 40 minutos, porque esse é o terceiro e o último. Quando você lê lá em Apocalipse, quero falar um pouquinho sobre ilha. Só na Indonésia, vou explicar porque eu estou falando. Só na Indonésia tem mais de 17 mil. Só na Indonésia tem mais de 17 mil ilhas.
Ilhas construídas pelas mãos dos homens também, existe também. Ilha construída pela mão dos homens, lá em Dubai, pesquisa aí Dubai. E no Oriente Médio e no Golfo Pérsico. Está localizada na Península Arábica, Oriente Médio, na Ásia. A China também está fazendo, eu estava pesquisando, não sabia. A China também está fazendo ilhas. Eles fazem ilha lá, eles fazem uma cidade. Eles fazem uma ilha, eles tiram a terra do fundo e fazem em cima uma ilha. E lá eles mesmos, milhares de casas e prédios, mas não vai ficar nada. Vamos ler aqui para você ver, Apocalipse 16, 20. Então você vê, ó, Apocalipse, capítulo 16 e versículo 20. Olha só. Vou começar do 18, que eu já li né? Vou começar do 18. E houve vozes, trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Eu expliquei no primeiro e no segundo vídeo. Desde que há homem sobre a terra, tal foi esse tal grande terremoto. Versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, que é Jerusalém, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Preste atenção no versículo 20. Apocalipse 16, 20. Os outros eu já expliquei, né? Assim, ó, Apocalipse 16, 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, tá vendo? E toda as ilhas fugiu, e todos os montes não se acharam. Existem vários montes aí, que eles falam, né? Como é que é o nome aqui? O Everest. Tem outro que é maior do que o Everest. Eles falam, né? Todas essas montanhas que as pessoas estão lá subindo e descendo como idiota, todas essas montanhas, não vai ficar nada, nem o Everest, não vai ficar nada. E todas essas ilhas que estão fazendo flutuante, fazendo mansões de casa, todas as ilhas, não vai ficar nada. Na metade do 2º ano da tribulação. Tudo isso é Bíblia. E já falei também do sol, né? Marquei aqui, eu já falei do sol, que o sol vai aquecer 7 vezes mais. Quando? No segundo 3 anos e meio, o sol vai aquecer 7 vezes mais. Quando está 40 graus, todo mundo reclama, né? E 40 vezes 7 quer ficar? Está escrito em Isaías 24, 6 e o capítulo 30 e 26. Você lê aí. Isaías, capítulo 24, versículo 6 e capítulo 30, versículo 26. Quanto é 40 vezes 7? Se for um calor de 30, quanto é 30 vezes 7? Se for um calor de 35, quanto é 35 vezes 7? Se for um calor de 40 graus, quanto é 40 vezes 7? Você fala que você sabe, né? Então, o sol vai aquecer 7 vezes mais. Que eu já li, não vou falar, né? Que as pessoas vão morrer queimadas, mas mesmo assim vai blasfemar contra Deus. Eu já falei acho que foi no vídeo 1 ou 2, né? Então, toda essa terra, marquei aqui o versículo, fala. Muitos colocam a culpa em Deus, né? Mas ó, toda essa terra será destruída. Toda essa terra será destruída por culpa de quem? Dos pecadores. Isaías 13, 9, tá vendo? Toda a terra será destruída por culpa de quem? Dos pecadores. Isaías capítulo 13, versículo 9. Vou marcar aqui embaixo para não esquecer. O ser humano é culpado. Já falei, né? São merecedores. Apocalipse 16, versículo 6. Deus vai abater os arrogantes, né?
Deus vai abater os arrogantes, os atrevidos e os soberbos. Isaías capítulo 13, versículo 11. Deus ele vai abater, viu? Os arrogantes, os soberbos, todos os atrevidos e os incrédulos, os ateus. Deus vai abater. Você lê Isaías capítulo 13, versículo 11. E eu concordo que a maldade do ser humano hoje é terrível, né? Não tem limite. A maldade do ser humano não tem limite. Mateus 24, 12. Fala que a maldade do ser humano ia aumentar, não tem limite. Mateus 24, 12. E ela será destruída por causa de quem? Dos moradores e por causa dos seus frutos. Para a terra será destruída por culpa dos seus moradores e por causa dos seus frutos. Miqueias capítulo 7 e versículo 13. Marca aí, Miqueias capítulo 7 e versículo 13. E Sofonias capítulo 3 e versículo 8. Presta bem atenção. Miqueias capítulo 7 versículo 13. Sofonias capítulo 13 e versículo 8. Quando você ler Apocalipse, que eu já falei, né? Apocalipse capítulo 16, Apocalipse capítulo 16, do 1 ao 11, você vai ler lá. As pessoas vão morrer queimadas, mas não, mesmo assim, vai xingar Deus, vai blasfemar contra Deus. O ser humano é assim. Apocalipse capítulo 16, versículo do 1 ao 11. Vamos ler aqui um pouquinho esse e vou terminar. Vamos ler Apocalipse capítulo 7. E vou parar. Apocalipse capítulo 7. Esse aqui que eu vou ler, as pessoas aqui ficar. No nome de Jesus não vou, porque eu tento me converter e me arrepender cada vez mais. Hebreus 12, 14, fala assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação não vai ver Deus, não verá Deus. Mateus 18, 3, fala, se não fizer como criança, não verá o reino de Deus. Então, como ir para o céu? Sabe como você consegue? Jesus disse, João capítulo 15, você fala, memória, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Isaías capítulo 41, ele fala 3 vezes, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Ele disse para Gideão, esforça-te que eu te ajudo. Então ele me ajuda, Jesus, só Jesus e ninguém mais. Vamos ler aqui, ele fala assim, ó, esse aqui é o que vai ficar. Apocalipse capítulo 7, fala assim, a visão dos mártires, e vamos parar. A visão dos mártires na glória. São pessoas que vão ser decapitadas, torturadas, mas vai ficar aqui. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas eu olhei, eis aqui uma multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, tripa, povos, línguas, que estava diante do trono perante o Cordeiro, que é Jesus, trajando veste branca e com palmas na sua mão. E clamava com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, Jesus. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, e sabedoria e ação de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. Versículo 13. E um dos anciões me falou dizendo, esses que estão vestidos de veste branca, quem são? De onde vieram? Aí João pergunta para Jesus, quem são essas pessoas? Aí pergunta para Jesus, aqui ele fala assim, ó, quem são, de onde vieram? Versículo 14, ele disse-lhe o Senhor, tu sabes? E ele disse, esses são os que vieram
Aqui nessa versão, Apocalipse capítulo 7, e o versículo 14, está escrito de grande tribulação. Mas a maior parte da Bíblia está escrito da. Você sabia, só por causa de uma vírgula, o falso profeta te engana? Que hoje tem, se você for contar quantos grãos de areia tem na praia do mar, ainda vou mais longe. Hoje tem muito mais falso profeta e falso pastor. E vou mais longe ainda. Se você contar quantas gotas de água tem no oceano, hoje tem muito mais falso pastor e falso profeta. Você pode falar que eu estou exagerando, mas não é verdade. Escândalo, então, nem tem como falar, né? Então, a versão certa é tá. Aí João viu uma multidão que ficou, que eles foram salvos na grande tribulação. Foram salvos, mas deu a sua vida. Na grande tribulação, fala que as pessoas vão ser decapitadas, torturadas, vai morrer de peste, de fome pelas feras. Mas não vai negar Jesus, não vai aceitar o anticristo. Aquele que aceitar o anticristo e colocar a marca, já era, o lugar dele é no inferno. Então esses aqui são pessoas que não aceitou o anticristo, aceitaram Jesus e foram salvos. Então quando fala dá, é a palavra certa. Dá, só por causa de uma palavrinha dessa, as pessoas te enganam, viu? Então o certo é da grande tribulação. Então é da grande tribulação. Quando fala de, são coisas que estão acontecendo. Aconteceu lá em Roma, que eles mataram muitos crentes, Nero, muitos mataram, sofrimento, luta, tribulação, que a gente passa aqui, que eu já passei muito sofrimento, muita luta, já passei até com falso cristão e com falso irmão. Lá não fala lá, Paulo fala assim que ele sofreu no meio dos falsos irmãos. Acho que é 1 Coríntios capítulo 11. Tem vários versículos. Então a gente passa também com sofrimento, com joio, com falso irmão. Então isso aí significa ter tribulação. Quando fala da, é a grande tribulação. Amém? É você ler Apocalipse capítulo 7, lendo na sua casa. Apocalipse capítulo 7, você lê do 9 até o 14. Compra essa Bíblia de Estudo Pentecostal, que você vai gostar muito dela. Compra no Shopee, no Mercado Livre, que você vai gostar muito. Pega esses vídeos que eu fiz da graduação, o número 1, o 2 e o 3, mande para as pessoas. Não sou pregador famoso, né, de gideões, mas o que eu ensino, eu falo do arrebatamento, da tribulação, eu leio muito Bíblia e vivo em muita oração, tá? É muito joelho no chão. E eu não falo heresia. Tudo que eu falei aqui, se você crê, quando eu falo, a igreja vai subir primeiro. Presta atenção. Não deixe, fique com essa palavra, no fim vou terminar. A igreja vai subir primeiro. Nós somos pré-tribulacionistas. Eu e a minha esposa amada, que é uma serva de Novarô, valorosa, minha família, minhas filhas, e a nossa igreja, ministério, Assembleia de Deus, ministério do Belém, nós somos pré-tribulacionistas. Quando um pós-tribulacionista ficar pregando para você que vai passar, nós vamos passar pela grande tribulação, não discute com ele, tá? Não discute, deixa ele para lá. Vou te ensinar, você só fala assim, ó, eu vou subir, eu sou pré-tribulacionista, ninguém tira do meu coração, eu vou subir primeiro. Agora você fala assim para ele, você quer conhecer o anticristo? Então você fica aí, eu não vou, você fala assim para ele, então você fica aí, eu não vou ficar, deixa ele para lá, tá? Não fica discutindo não. Amém? A paz do Senhor Jesus.